Pronto, está tudo preparado. Então, vamos lá. Olá, boa tarde a todos vocês que estão presentes nessa reunião. Aqui é a equipe gestora de Condado. Eu me chamo Fábio Júnior Eu me e chamo tenho Johnny. aqui comigo o meu sócio. Meu nome é Johnny Vinícius, eu sou sócio do Fábio e fazemos parte da empresa Biatic e da idealizadora do SS Feedback. Nós estamos aqui hoje para fazer a apresentação dos resultados do município de Condado. O município de Condado tem uma história curiosa que, inclusive, mais para frente eu vou pedir a Mirelle que conte sobre ela para a gente. Nós estamos apresentando os resultados do terceiro quadrimestre 2021. Esse resultado ele ainda não é oficial nem liberado pelo Ministério da Saúde, mas com base nos dados que vocês apresentam, é possível fazer essa previsão desse resultado, calcular um indicador sintético final preliminar. Então, vamos continuar. Inicialmente, a gente agradece muito a equipe gestora, o prefeito Marcelo, a secretária Gessiane e a coordenação, na pessoa de Mirelle, Jussara, Rafaela e Bárbara. Nós agradecemos muito vocês pela confiança nesse trabalho que a gente desempenha e que apoiou vocês nesse processo durante esse ano. Acredito muito que vocês vão ficar satisfeitos com o resultado final dessa melhoria que o município de Condado apresentou com relação ao Previne Brasil. O Previne Brasil, como nós sabemos, ele está dividido nessas três caixinhas aqui: a captação ponderada, que são os cadastros, o pagamento por desempenho com base nos indicadores e as ações estratégicas. Vamos falar primeiramente da captação ponderada para entendermos o que melhorou. O município de Condado, ele tem uma população estimada pelo IBGE em 6.658 pessoas. E, com base nessa população, nós podemos comparar como está o cadastro atual. Quando nós olhamos quantos cadastros o município já fez, fazendo a diferença entre o que o IBGE estima e o que o município tem, chegamos à conta de 997 pessoas a mais cadastradas do que a estimativa do Ministério da Saúde. Isso quer dizer que Condado qualificou muito bem os cadastros e que hoje Condado conta com uma quantidade de pessoas maior do que o IBGE diz que o município tem, a estimativa. Porque a nota, o indicador sintético final do município é 9,28, então o município vai receber a quantidade de cadastros que passa da conta do Ministério da Saúde. E aí, nós vamos olhar um outro ponto com relação à captação ponderada, que é a quantidade de pessoas que se enquadram no critério de ponderação. Por exemplo, em dezembro do ano passado, tinha menos de 4.000. Um ano depois, vocês conseguiram passar de 4.000 cadastros nesse critério de ponderação. E aqui tem muito o trabalho de todos os profissionais. Cada vez que um cadastro ele foi atualizado, colocando o CPF, os dados corretos, o nome do pai, da mãe, enfim, fazendo aquela qualificação toda, então esse cadastro conseguiu ser identificado de uma maneira mais precisa pelo Ministério da Saúde. Como o município de Condado hoje atende quase que na totalidade o requisito de garantir o CPF dentro do cadastro, então o município consegue enviar esses dados para o Ministério da Saúde de forma mais qualificada. Inclusive, está em portaria que o CPF deve ser utilizado preferencialmente tanto para o cadastro como para atendimento na saúde. E aí, com relação a essa qualificação dos cadastros, eu gostaria de convidar a Mirelle para falar um pouquinho sobre esse trabalho que aconteceu aí junto aos agentes comunitários de saúde e junto às equipes, no que diz respeito à unificação dos cadastros, troca do CPF, essas pessoas que somem, Mirelle, de dentro do tablet e precisa voltar. Então, se você puder contribuir com a gente, com a tua experiência,
e com a experiência de trabalho que você vivenciou aí, vai ficar muito, muito bom. Boa tarde a todos, né? Eu me chamo Mirelle. Atualmente eu estou na coordenação da atenção básica e a ferramenta do SS Feedback foi de um divisor de águas aqui no nosso município, com relação a essa questão de cadastros, né? Lá no início, a gente, como bem foi mostrado anteriormente, nós tínhamos mais de 3.000 cadastros a mais, né, nessa questão da qualificação. Sendo que isso não era um dado real, não era que a gente tinha 3.000 pessoas a mais, a gente tinha muito erro com relação aos cadastros. Cadastros duplos, cadastros de pessoas que não residiam mais no município, pessoas que já tinham falecido e que a gente estava com muita dificuldade de encontrar dentro do PEC. Então, com a chegada do SS Feedback, a gente teve um norte e a gente sabia, a partir daí, como era que a gente ia conseguir identificar as pessoas. Uma vez que é uma ferramenta maravilhosa, didática, simples de manusear e que já traz a informação bem clara. Então, isso, a partir daí, a gente foi se reunindo com as equipes, profissional por profissional, no caso dos agentes comunitários de saúde, né, que são os responsáveis por esses cadastros, e a gente foi vendo área por área e microárea por microárea. Então, eu acho que esse sucesso, né, dessa questão desse alinhamento desse cadastro, do cadastro real, dos dados reais, foi justamente, a gente só conseguiu com a ajuda do feedback. E hoje a gente já tem, nós temos ainda 900 e poucos cadastros, né, como foi mostrado, mas que diariamente a gente unifica cadastros, a gente qualifica também esses cadastros, porque foi a partir dessa avaliação que a gente conseguiu também entender aonde era que a gente estava errando na hora de fazer esses cadastros, né, nessa questão da qualificação. Então, tudo isso foi muito, muito importante. E, assim, a gente não vive mais sem o feedback. Tem hora que a gente pensa que a ferramenta de trabalho real do Ministério é o feedback, não o PEC. Então, foi maravilhoso, assim. Deus me livre de Marcelo e Gessiane deixar de trabalhar com essa ferramenta, porque aí... E até os próprios profissionais, né? Os próprios profissionais, eles tudo... mas está lá no feedback, Mirelle, não sei o quê, tá dando que tá assim e tal. E também no tablet, às vezes some famílias e, na verdade, não somem, aquela confusão, e a gente vê pelo feedback o que está acontecendo em tempo real, né? Isso é muito importante. Então, realmente foi uma coisa que veio a somar, e muito, né? Porque a gente está vendo aí em números, com relação aos indicadores, com relação a cadastros, o quanto a gente fluiu bem o serviço, quanto a gente melhorou, e melhorou bastante, né? Quem estava com a nota 6 ponto, acho que alguma coisinha, agora está com 9, realmente, apesar do trabalho, lógico, dos esforços dos nossos profissionais, mas a ferramenta é um norte perfeito, maravilhoso. Obrigado, Mirelle, pelo feedback. É até interessante, eu vou aproveitar essa tua fala, que quando eu e o Johnny, nós estávamos pensando como a gente iria chamar, qual nome daríamos a essa ferramenta, a gente pensou nesse nome, feedback, porque o prontuário é incrível, mas ele não consegue ainda acompanhar a velocidade com que os gestores municipais precisam de relatórios. Porém, ele abre essa oportunidade do município ter a sua própria equipe de tecnologia, seu próprio programador, o gerente de banco de dados, para extrair de dentro dele os relatórios. E a gente vem com essa proposta. E a ideia de feedback é dar um retorno para todos os profissionais, dar um retorno para secretaria, para a coordenação, para cada profissional sobre os dados que esses profissionais produzem. E isso tem surtido um efeito muito positivo, porque o profissional ele consegue ver o resultado daquilo que produziu no dia seguinte. Isso funciona quase que como um jogo de computador, onde você avança de fase e fica feliz porque você fez de maneira qualificada dentro do processo. Você gostaria de continuar?
Exatamente isso. A gente fica feliz porque cada dia a gente observa o quanto a gente está conquistando, né? A gente está montando lá a nossa casinha e a gente está vendo que a coisa está sendo da forma correta. E Gessiane pode até falar melhor que ela, agora no mês de novembro, ela participou de uma reunião em João Pessoa com todos os secretários de saúde para falar também sobre o Previne Brasil, exclusivamente sobre o Previne Brasil, e ela chegou impactada, porque tudo que foi se mostrado lá, a gente já tinha passado, já tinha resolvido e hoje a gente já tem outros problemas que a gente já está bem além, mas tudo isso a gente só conseguiu porque o SS Feedback conseguiu identificar os pontos por onde a gente estava errando e a gente também acolheu a ideia de tentar consertar. E graças a Deus a gente está consertando, pouquinho a pouquinho, mas a gente está conseguindo o êxito, né, no trabalho que a gente sofre tanto. E quantas vezes também, né, Fábio, a gente já liguei, já aperriei tirando dúvidas e tal, e a equipe de apoio também é maravilhosa, está sempre disponível. Tem hora que a gente pensa que é impossível, mas que realmente para tudo vai tendo uma luz aí. Nessa reunião, nessa reunião que eu fui, eu cheguei aqui para a Mirelle repassando. Vocês estão me ouvindo? Sim, em alto e bom Mas som. eu não sei o som. Nessa reunião que eu fui, eu cheguei aqui para a Mirelle comentando o quanto nós estamos adiantados em relação aos demais municípios, né? As dúvidas que eles tinham lá, né, que foram tiradas pelo pessoal do Ministério da Saúde, eram coisas que há muito tempo a gente já passou, né? Eu estou sempre acompanhando a evolução tanto dos cadastros como das dúvidas dos profissionais, né? Como a gente trabalha na mesma sala, então quando vem falar com Mirelle, eu fico sempre acompanhando e eu falei para a Mirelle, eu disse, Mirelle, lá era para você estar lá, porque você quem ia dar aula lá para o pessoal, não era nem o Ministério da Saúde que ia responder, quem ia responder era a Mirelle, porque todas essas dúvidas já foram passadas, né? A gente está bem adiantado em relação aos demais municípios. E foi graças justamente a essa ferramenta do SS Feedback, porque antes a gente trabalhava meio que no escuro, né? Ficava aguardando, né? Quando fechasse o quadrimestre, ainda tinha o tempo do Ministério da Saúde nos repassar as informações para que a gente fosse avaliar, para depois se reunir com os profissionais. Então, isso a gente perdia muito tempo, né? Esse tempo de esperar o resultado do quadrimestre, avaliar, se reunir com cada equipe, isso aí a gente já perdia 2 meses do próximo quadrimestre. E com a ferramenta desses feedback, não, né? A gente sabe, como você falou, sabe praticamente em tempo real. E essa coisa também dos profissionais terem esse acesso de se autoavaliar é muito bom, porque eles ficam também, eu só gosto quando o meu tá tudo azulzinho, não sei o quê, né? Já fica, Ave Maria, isso aqui já tá vermelho, já corre para sair do vermelho. Então, fica meio que esse jogo mesmo que ninguém quer ficar no vermelho, né? Como se estivesse perdendo, aquele que tá com mais vermelho tá perdendo. Então, é muito, muito bom, muito dinâmico também em relação a isso. Muito obrigado, Gessiane. Gessiane é a secretária. Estou repetindo o nome aqui porque outras pessoas vão visualizar esses comentários de vocês. E a proposta do ESUS Feedback, ela tem essa função, é levar para dentro do dia a dia do profissional de saúde essa possibilidade dele monitorar e avaliar, ou seja, fazer isso de forma descentralizada e democrática, porque ao longo do tempo, geralmente, a gente tem aquela lógica do Ministério liberar a nota, isso desce para o Estado, que manda para a regional, que chega na secretaria, que a secretaria vai fazer com as equipes, e aí o quadrimestre já tem acabado. Então, fazendo isso de forma invertida, ou seja, ascendente, começando dentro da microárea, na área, e depois a nível municipal, distribuindo essa responsabilidade, o resultado ele consegue avançar com mais tranquilidade. Então, a gente fica muito feliz pelo feedback que vocês estão trazendo aqui.
Mirelle? E é interessante o quanto a gente também nota que a ferramenta ela agrega coisas assim que não a gente não via antes e agora a gente vê. Eu acho que a maioria são em todos os lugares, a gente tem muito problema com profissionais. Não são todos que têm o mesmo compromisso, a mesma responsabilidade com relação ao serviço. E pelo fato do feedback, a gente está conseguindo ter acesso a esses dados reais todos os dias, e como a gente também vinha fazendo mensalmente a avaliação com a equipe, com toda a equipe, com todos os integrantes, e quando a gente ia mostrar o que estava no feedback e confrontando com o que também estava no PEC, e a gente observando os cadastros desatualizados, visitas domiciliares que estavam em falta, gestantes que não estavam sendo atendidas, crianças que não estavam sendo vacinadas, entre outros. A gente foi notando que os profissionais, eles meio que ficaram com vergonha, porque tinha uns que, tipo, tinham a mesma função que ele e que o serviço estava bem adiantado, e outros, né, que não estavam nem aí. Então, para a gente também foi muito bom isso, pelo fato dos nossos profissionais estar se engajando, estar se preocupando, como já Jessene mesmo falou. Todo mundo quer ficar no verde. Quem danado vai querer estar lá na reunião mensal de equipe, apontar lá para todo mundo ver que está no vermelho, que não está visitando, que não está cadastrando, que não está vacinando suas crianças, que não está acompanhando ali sua gestante da forma como se deve, né? Porque apesar de tudo, a gente tem que lembrar que não são só números. Isso também traz uma melhor qualidade com relação à saúde da nossa população aqui, na população de Condado. A quantidade de pacientes diabéticos que a gente conseguiu resgatar para fazer esse acompanhamento, a quantidade de pacientes hipertensos. Então, assim, a gente fica muito feliz com isso, porque não foi só questão de sistemas que o feedback trouxe essa luz, mas também a gente foi surgindo estratégias para que a gente melhorasse a saúde do nosso município, porque eu acho que esse é o intuito da gestão, né? De todo gestor, de toda a equipe, é de proporcionar uma saúde de qualidade para os seus munícipes. Então, isso, para mim, foi a melhor glória. Quando eu, às vezes, falava com o Fábio no final do outro quadrimestre, que ele mandou para mim, ó, oh, ela é nova, que eu saí radiante e tal. Lógico que a nota também importa, mas querendo ou não, aí tá todo um trabalho, né? Toda a questão da assistência à população e também os números. A gente gosta de quando o trabalho da gente é reconhecido, né? Então é sinal que a gente está indo no caminho certo e a gente pretende que continue assim. Gessiane? Sabe, e em relação a isso também, é, antes de assumir a Secretaria de Saúde, eu era coordenadora da atenção básica, assim como o Mirelle é hoje. E muitas vezes, quando a gente ia fazer as avaliações dos dados, os profissionais eles se sentiam meio que sabatinados, meio que julgados, entendeu? Que tipo a gente ia lá mostrar só os erros, como se a gente fosse só mostrar os erros, que eles estivessem fazendo tudo errado, e a gente não tinha muito um direcionamento tão correto para repassar, porque a gente sabe que muitas informações, elas são implícitas, né, em relação a como fazer para atingir determinado indicador. E hoje a gente vê que é um trabalho mais em conjunto, um trabalho mais em equipe, e ao invés do profissional ele se sentir sabatinado, julgado, que a gente está apontando o erro, é mais assim, você vê eles chegarem para a gente trazendo as dúvidas, eles perguntarem, pedirem ajuda, né, do que deve ser feito em relação àquilo, a gente tem mais respostas, a gente tem mais propriedade até para ajudá-los, né, nas suas dúvidas e ajudá-los a atingir os objetivos. Obrigado, Luciane, pela contribuição.
Rafaela, gostaria de contribuir também. Rafaela, teu microfone está desligado. Por gentileza, liga ele. Consegui ligar, não estava conseguindo. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Rafaela, coordenadora de saúde bucal do município. Quando o programa foi... o município adquiriu o programa, né, começou a trabalhar com ele, eu estava de licença maternidade, então Mirelle pegou essa fase de iniciação, e quando eu cheguei, eu fiquei encantada com o que ele possibilitava para a gente, porque assim, eu trabalhei muitos anos na ponta, antes de estar na coordenação, trabalhei muitos anos como dentista, e assim, essa resposta do que a gente estava fazendo, do que a gente produzia, chegava muitas vezes de maneira tardia, que a gente não podia mais corrigir, só podia tentar melhorar dali para frente, né? Hoje eu vejo a possibilidade do profissional, dentro do quadrimestre, ver onde está errando, corrigir a tempo e já consertar. Muitas vezes aqui eu acesso, dou uma olhadinha nas equipes e a gente faz uma reuniãozinha no WhatsApp mesmo, porque hoje, graças a Deus, é tudo muito rápido, né? Essa tecnologia, eu que sou um pouquinho mais antiga, mas hoje essa tecnologia facilita demais a vida da gente. Então, a gente coloca um dia, 2 dias depois, aquelas gestantes que estavam com aquela consulta de pré-natal odontológico em atraso, mais de 90 dias, logo é consertada. Vi também um resgate, porque assim, com o tempo foi se perdendo o espírito de equipe. Principalmente a odontologia tem isso de trabalhar de forma individualizada na unidade de saúde. E isso me deixa sempre muito preocupada, né? Porque fica a odontologia ali, de forma reservada no consultório, trabalhando de forma individual. Mas hoje eu acho que esse espírito está resgatando. O agente de saúde está voltando a fazer parte do nosso trabalho, né? Está tendo maior comunicação entre os profissionais da equipe, está tendo essa interação. Então, assim, eu compartilhei até com o coordenador de saúde bucal do estado, Marcílio, essa experiência que a gente estava tendo no município. Repassei para ele, e ele ficou impressionado também. Eu digo, Marcílio, graças a Deus é uma ferramenta, graças a Deus que o município investiu nessa ferramenta e está facilitando demais, demais, demais. Então, a gente vê de um dia para o outro ser corrigido algo que a gente só ia ver depois que saiu o relatório. Depois que saiu o relatório, a gente podia até melhorar dali para frente, mas não tinha mais a possibilidade de corrigir o que passou. Então, e Mirelle foi a enfrentando, né? Ela que pegou desde o comecinho, né, Gessiana? E repassou para a gente, porque quando eu disse, chega Mirelle, era só Mirelle direto, sei nem como ela não... Ela conseguiu passar tudo e, graças a Deus, o município... Está aí o resultado, né, para a gente, os dados, os números, em números a gente fez esse resultado. Isso mesmo, Mirelle. É bem interessante que até para mim também teve essa questão também, né? Que quando começou lá a gente organizando os cadastros, eu ficava na ânsia de corrigir tudo de uma vez só e não ia dormir pensando em feedback. Eu já estava pensando que meu marido ia me deixar, porque eu chegava em casa, eu só falava de feedback, eu só falava de cadastro, eu só falava não sei o quê. E eu, meu Deus do céu, e ele, minha filha, da menina, vamos cuidar do negócio de cadastro. Mas só que eu ficava naquela coisa de tentar resolver logo, porque querendo ou não, a gente estava correndo contra o tempo. Já tinha muita coisa errada, muita coisa bagunçada. E a base de todo o atendimento, de toda a produção, é o cadastro. Então, não adiantava a gente estar atendendo, fazendo pré-natal de qualidade, atendendo hipertenso, diabético, vacinando crianças, se a gente não... Os cadastros estavam ali. É tanto que eu sentei, de fato, de um a um, com todos os agentes
de saúde, botei aqui também um colaborador nosso, que é João Batista, que também ajudou bastante, né, nessa questão dos cadastros. Capacitei aqui todo mundo, eu botei para aprender a mexer no PEC. Até um auxiliar de serviços gerais aqui do complexo eu ensinei para que justamente ajudasse a gente a estar unificando esses cadastros, corrigindo os erros de português que tinham, que eram enormes. Então, assim, tudo isso só contribuiu. Eu acho que a gente tinha que realmente correr contra o tempo para tentar resolver, né? E que graças a Deus aí a gente está colhendo os frutos. Obrigado, Mirelle, pelo feedback. Eu vou avançar mais uma tela. E nessa tela aqui, quando vocês falam estamos colhendo os frutos, a gente pode ver como isso se reflete hoje em termos de repasses de recursos federais. Então, eu destaquei, esses são os recebimentos do município só dentro da captação ponderada, e isso só na atenção primária. E eu destaquei aqui maio, esse recebimento em maio. Maio é o primeiro mês do segundo quadrimestre. Então, no primeiro mês do segundo quadrimestre, o município já teve um aumento, e esse aqui, setembro, é o primeiro mês do terceiro quadrimestre. Então, entre agosto e setembro aqui também teve um outro aumento. Isso foi por causa dessa qualificação do cadastro que aconteceu no município de Condado. Todo esse esforço que foi feito, os cadastros inválidos que foram atualizados, ou seja, todos esses cadastros que a gente avaliou, esse aumento na quantidade de cadastros, essa qualificação nos cadastros, faz o município receber mais recursos dentro do Previne Brasil. Eu considero, de todas as estratégias que o Ministério da Saúde já lançou, o Previne Brasil uma das principais, porque ele traz o foco para a assistência à população. Como o modelo de financiamento, ele pressiona o modelo de assistência, então, a forma pela qual o Previne Brasil é desenhado e como ele funciona faz com que Ministério da Saúde, Estado e municípios consigam levar mais assistência à população. E aqui a gente troca a lógica da cobertura pela lógica do cidadão atendido barra o cidadão não atendido, o cidadão com assistência barra o cidadão sem assistência. Então, a gente consegue chegar a uma conclusão de que quanto mais o município qualifica esse cadastro, mais o município vai ter maior repasse aqui, considerando o Previne Brasil e considerando a captação ponderada. Depois da captação ponderada, nós temos os 7 indicadores, e esse aqui foi o que, digamos assim, foi mais desafiador quando a gente começou. E tem um fato importante que vem do dia 16 de agosto de 2021. No dia 16 de agosto de 2021, nós aqui da Biatic, eu e o Johnny, escolhemos 10 municípios e dissemos, olha, esses municípios vão tirar notas boas no Previne Brasil. E, na época, eu lembro que a gente colocou nessa publicação o município de Condado, porque vocês tinham melhorado muito nos resultados. Então, quando os feedback começou a funcionar, lá no início do ano, mês 3 mais ou menos, vocês subiram a hipertensão, melhoraram a parte da odontologia, vacina, enfim. E aí a gente disse, olha, esse município de Condado, ele vai estar com uma boa nota. E aí, Mirelle, eu gostaria que tu contasse para a gente daquela reunião que a gente fez, que inclusive estava eu, você e a Gabriele, que é uma colaboradora nossa aqui. Foi mais ou menos no finalzinho de agosto que a gente se reuniu. Realmente foi espetacular aquela reunião. O áudio ainda eu ia colocar. A gente ficou fazendo contas, avaliando indicador por indicador, a questão dos cadastros. Foi bem interessante, né? A gente foi fazendo conta, e Gabriele dizia,
Não, o Fábio começou a fazer as contas, né? Eu querendo aprender como era que fazia mais ou menos a proporção de cada indicador para fazer essa avaliação, né? Para ir acompanhando de perto, porque eu também gosto de passar esse feedback para a equipe, porque querendo ou não, gera-se também um entusiasmo na própria equipe, de aquela expectativa. E aí, Mirelle, quanto é que a gente vai atingir o indicador, qual é a nota que a gente vai tirar? Então, a gente passou uma tarde, né, o Fábio e Gabriele, fazendo a avaliação de indicador por indicador e fazendo mais ou menos a proporção da nota. E acabou que a gente se equivocou em alguns números e a nossa nota estava além daquilo que a gente tinha calculado. E quando mais ou menos o Fábio falou, mais ou menos a nota de vocês vai ficar entre 8,5 e 9,5. E eu, o quê? Como assim? Como é que a gente tem tudo isso? Sério, Fábio? E foi aquela euforia, né, que eu sempre faço, né, Fábio? Quando eu falo contigo e com as meninas também, já passando para a Gessiane, para a Bárbara, eu liguei para a Bárbara, mentira, eu não estou acreditando. Rafaela também do mesmo jeito, então todo mundo gera essa expectativa e isso é muito bom, porque a gente vai vendo na nota justamente a colheita desses frutos, né? E querendo ou não, dá um entusiasmo. É tanto que Bárbara entrou justamente para colaborar nessa questão comigo da atenção básica, porque eu entendo de sistemas e Bárbara entende da parte prática, porque também já trabalhou na ponta, é enfermeira, então a gente une aqui o útil ao agradável, né? Então, ela fica em cima, vamos fazer assim, a estratégia é dessa forma que dá certo, e eu já entro na parte de sistema e vamos fazer assim, assim, e a gente vai cobrando de um lado e do outro, até que a gente vai conseguindo aí os nossos resultados. Mas eu também, quando eu falei com o Fábio esses dias, já estava, e aí, Fábio, já tem uma noção da nossa nota, vai melhorar e tal. E eles também ficam na cobrança. E aí, Mirelle, será que a gente vai dessa vez ver um 10, dessa vez ver um 10? E isso é muito importante, né? Eu acho que gera-se também mais energia, mais engajamento, para que eles queiram atingir também essas metas, né? Fazer o trabalho, lógico, com qualidade e assistência, mas fica aí o reconhecimento também da nota. E aí foi interessante nessa parte que quando saiu a nota do Ministério da Saúde a primeira vez, tinha sido abaixo do 9, com dado. E Mirelle logo entrou em contato e perguntou: Olha, Fábio, a nota foi abaixo do 9. E não me lembro, mas eu acho que foi cerca de 8,345. Porém, a gente, por ter acompanhado, a gente entendeu que a vacinação de condado ela foi completa. Então, o município, se o Ministério da Saúde tivesse feito a avaliação da vacina como está na nota técnica, como manda o figurino, então a nota teria sido maior. E teve um movimento a nível nacional que pediu revisão desse indicador e 2, 3 dias depois o Ministério da Saúde ele coloca 100% na vacina para todos os municípios do país e quando a gente olha para Condado, está Condado lá com a nota maior do que 9, exatamente como a gente tinha feito essa previsão lá no dia que a gente se reuniu aí por volta ainda do final de agosto. E isso foi uma previsão porque nós conseguimos prever o resultado de Condado antes mesmo do município ter esse resultado lançado pelo Ministério da Saúde. O Q2 ele só foi liberado no final de setembro, mais ou menos. E esse foi o resultado. O município ficou no 18º lugar na PB e ficou na posição 139 a nível de Brasil. Então, o município conseguiu essa nota de 9,28, que a gente conseguiu prever isso nessa reunião, onde Gabriele acabou contribuindo para, como é que eu posso dizer assim, fazer uma correção das minhas contas e das contas que Mirelle também estava fazendo. Ela ficou atenta e ela conseguiu dizer, não, Fábio, essa nota não vai ser abaixo de 9, ela vai ser maior que 9, e vocês chegaram lá. E no Q1, vocês tinham uma nota de 6,79. Então, para o Q2, o município cresceu 36,67%. Então, foi um crescimento bem representativo. E por isso que
tem essa fala aqui. Eu achei muito interessante também, porque depois eu ri bastante. A Mirelle mandou um áudio muito espontâneo assim, a gente conseguiu ver que ela estava empolgadíssima com aquela situação, e aquilo contagia a gente também. A gente fica com o coração cheio de alegria em saber que a gente está ajudando outras pessoas nesse processo de qualificação de dados. E, continuando, nós temos aqui um gráfico que mostra como vocês estavam lá em 2018 e como foi que vocês vieram avançando, principalmente teve uma queda aqui entre o Q3, o final de janeiro de 2021 a abril, e aí vocês agora estão aqui bem próximo do 10. E o que isso quer dizer na prática, em termos de recursos? Vamos lá. Com essa nota, no Q2, o município ele vem recebendo esse valor aqui, de R$ 8.978,40. Esse adicional de 100% está sendo pago por fora. Seria para completar os 100% do pagamento por desempenho. Mas a gente acredita que o município tem a oportunidade de chegar na nota 10 agora nesse quadrimestre. E aí, vocês chegando na nota 10, vocês não vão precisar do Ministério da Saúde entregar esse adicional de 100%. Tá bom? Mas vocês conseguiram algo muito incrível. Essa nota muito boa do município de Condado é resultado de todo esse esforço. Esse gráfico, ele mostra, isso aqui já são dados atuais. Aqui nós estamos no mês 12 de 2021. Esse feedback começou a funcionar no mês de abril, e de um mês para outro, olha isso que a Rafaela disse, de um mês para outro, o município conseguiu colocar em dias, aqui entre o mês 3 e o mês 4, os atendimentos de odontologia na gestante. Do mês 4 aqui até o mês 7, o município conseguiu acompanhar, chegar na meta da diabetes. E do mês 7 para o 8 aqui, o município conseguiu acompanhar os demais diabéticos que tinham no município. Com relação à parte de pré-natal, vacina e HIV e sífilis, se manteve constante, mas quando foi do mês 7 para frente aqui, vocês conseguiram dar essa guinada aqui, tanto no citopatológico, como também no acompanhamento de hipertensão e diabetes. Nós temos esse olhar para os números, o número é um resumo de tudo, mas eu tenho certeza absoluta que qualquer um de vocês, quando visitarem aí as localidades, os profissionais, os cidadãos vão estar muito mais satisfeitos, porque eles veem assim, olha, alguma coisa estranha aqui, tem profissional de saúde ligando para mim, indo na minha casa, conversando comigo, e não é tempo de eleição, o que é isso? Tem essa experiência, a gente já recebeu esse feedback de outra cidade, e a coordenadora disse, Previne Brasil, o Previne Brasil, essa nova lógica. Então, a ideia da saúde da família, fazer com que a saúde vá até a família, ela faz o cidadão sentir-se mais acolhido. E, assim, eu fico muito feliz e muito satisfeito aqui junto com o Johnny em a gente fazer parte disso, apoiando vocês com a tecnologia como instrumento e tirando as dúvidas, mas vocês aí em campo fizeram uma diferença enorme, uma diferença tremenda. Gessiane? Pode falar. Fábio, em relação a tudo isso que você falou, né? Eu lembro da nossa primeira conversa, quando você me falava sobre a ferramenta SUS Feedback, e eu via a sua empolgação, assim como você falou da empolgação de Mirelle, né? Eu via a sua empolgação em falar sobre uma ferramenta que iria melhorar a qualidade do atendimento de saúde no SUS. E você falava, eu sou um usuário do SUS, e o meu trabalho é para tentar fazer de tudo para melhorar esse atendimento, pensando também em mim e na minha família. E, assim, isso faz todo sentido, faz toda a diferença, na verdade, né? Porque quando você trabalha numa coisa que você pensa só em números, é uma coisa, mas quando você trabalha pensando na melhoria do atendimento, na qualidade desse atendimento, na resolutividade, quando você vê que esse trabalho ele vai
aumentar a resolutividade na atenção primária, que a gente sabe que é a nossa busca incessante, né, que realmente o SUS funcione da forma que ele deve funcionar, da forma que as pessoas merecem que ele funcione. Então, isso faz toda a diferença. Quando você trabalha com pessoas que pensam só realmente em aumentar o indicador, só no número, então, não é a mesma coisa, né? Então, eu acho que esse sentimento, esse pensamento de vocês que criaram a ferramenta acaba realmente fazendo com que funcione de outra forma. Então, eu lembro até que você falou, eu me apaixonei pela ferramenta, né? Foi amor à primeira vista. E eu lembro que você falou, ó, independente de qualquer coisa, eu já vou fazer aqui o acesso de vocês, e vocês já, a partir de hoje, vocês já podem começar a usar a ferramenta. Então, isso também me impressionou muito, né? Porque foi uma coisa que você confia tanto, que você sabia tanto que ia dar certo, que a gente ia realmente gostar, se apaixonar, e que, como Mirella disse, que a gente não ia conseguir mais viver sem. Então, eu lembro muito dessa nossa primeira conversa. Tem, secretária Gessiane, um fato importante com relação a tecnologias. Hoje existem muitas pessoas, muitas assessorias que prometem criar ferramentas e trazer resultados e amarram o município num contrato primeiro, então isso gera um estresse. A gente vai no efeito contrário, a gente primeiro entrega essa possibilidade de vocês usarem esse período de avaliação, e depois desse período de avaliação é difícil você não querer continuar. E a gente tem essa experiência de outros locais, porque a gente, na Biatic, a gente entende... nunca fui gestor municipal de saúde, mas sempre acompanhei as angústias e as dificuldades que o gestor tem com relação aos dados. Então, isso ali também nos afetou. E o recurso que é utilizado dentro do município, ele é público, então você tirar um recurso para ser utilizado com uma tecnologia que ela não vai servir, isso vai fazer falta, porque o recurso público, ele é pouco. Então, a nossa ideia é, primeiro, entregar essa versão de avaliação, a gente trabalha com uns 30 dias, não foi isso? Vocês passaram 30 dias usando, e a gente já dá esse apoio, faz esse acompanhamento, e se o gestor achar que a ferramenta é útil, então a gente continua, senão também a gente não continua com essa parte. Por isso que a gente fez essa proposta, vocês abraçaram a ideia, e hoje estamos aqui, quase um ano depois, né? Está quase um aninho, Mirelle, está quase andando essa criança. Vamos fazer um bolo de aniversário. Vamos fazer um bolo de aniversário a respeito disso, muito bom. E o interessante é que os feedbacks que Mirelle faz, inclusive, Mirelle, a gente está terminando uma demanda sua agora, que é organizando aquela parte da vacina. Remodelamos o acompanhamento, e agora aquele olhar sobre o acompanhamento da vacinação, ele está ficando mais, como é que eu posso dizer? Antes a gente pegava só a última dose de cada vacina, agora vamos conseguir ver todas, quem foi aplicado e quem não foi aplicado também. Então, essa foi uma proposta que a gente trouxe, e a gente tem visto dar muito certo, porque nós temos o foco da gente com a ferramenta, e nesse apoio a vocês, é conseguir ajudar vocês a entender os problemas e resolver os problemas. Se a gente já conseguir fazer isso, já é gratificante. O que vem depois vai ser uma consequência desse processo de trabalho que a gente traz. Então, a gente fica muito feliz. Inclusive, eu brincava com o Johnny, eu dizia, olha, Johnny, o município que quiser o SUS feedback e não melhorar os resultados dos indicadores, a gente não vai querer mais ficar nele, não. Fábio Júnior, Fábio. Bárbara. Posso falar? Com certeza. Boa tarde, né? Eu entrei em Condado por último, assim, esse ano já, no meiozinho do ano, e assim, como eu já trabalhei na ponta, para mim, assim, eu fiquei encantada com o sistema, né? Porque eu trabalhei na base do papelzinho até hoje, eu disse, meu Deus, como eu vou trabalhar com feedback, Senhor? Mas eu passei para as colegas, para as enfermeiras das equipes, assim,
Minha gente, vocês têm que aproveitar esse recurso, esse sistema, assim, porque não tem igual, assim. Eu sou do tempo de PEMAC, que eu corria com milhões de papéis, eu via, assim, papel que eu tinha vontade de colar na parede, no teto, para ver se eu dava conta. E hoje você abre, olha, não tinha nome melhor para você ter pensado em colocar você e Johnny aí do que esse feedback, porque realmente é um feedback. Porque a partir daí não tem como você não ter o contato com a equipe, com a enfermeira, com a gente, com todo mundo. Então, assim, hoje eu sou vista como, eita, ela já vai falar do feedback, já vem cobrar. Então, assim, mas na primeira vez que me disseram isso, eu quis fazer um bico, né? Mas depois eu disse, ai, que bom. Ai, que bom que eu sou vista assim, porque deu certo no primeiro quadrimestre e a gente está vendo que está dando certo mais. E quando você falou agora que ia chegar perto dos 10, eu quase saí pulando aqui de mais felicidade ainda. Então, assim, parabéns para vocês por proporcionar, assim, quem tem essa ferramenta e não usa, é um desperdício, assim, enorme. Parabéns a vocês e obrigada também por ter criado, porque foi ótimo. E obrigada também, Mirelle, por ter me passado com tanta paciência tudo. E assim, é uma pessoa com muita vontade de ajudar cada um aí no município. Eu não sei. Ela veio para, né, nem somar, dividir. O que vê aí, Mirelle, para ajudar aí? Mirelle é uma professora nata. E ela foi. Caiu aqui a conexão dela, mas ela já está tentando entrar novamente. Pronto, tudo bem. Não, e ela, desde o início mesmo, né? Como ela disse, ela pegou cada agente de saúde, 18 agentes de saúde, sentou com cada um e olhou cadastro por cadastro, avaliou cada um. Era uma paciência, assim, que eu digo, meu Jesus do céu. E sério, eu achava de Mirelle sozinha, ela não vai conseguir, ela não vai dar conta, não tem condição. E ela, teimosa como é, e insistente, e curiosa, né? E resolutiva também, porque quando ela vê um problema, ela só sai de perto depois que ela resolve. E foi um por um. Eu achava que quando chegasse no quinto ou sexto, ela ia dizer, não aguento mais não, vamos parar. Mas foi até o fim. E como ela disse, né? Começou do início mesmo, foi lá cadastro por cadastro, porque não adiantava a gente tentar atropelar, né? Não adiantava a gente pensar nos outros indicadores se a captação ponderada não tivesse tudo ok. Johnny? Pessoal, acho que, não sei se algum de vocês escutaram, meu nome é Johnny Vinícius, teve uma curta na hora que eu me apresentei, e confesso para vocês que estou muito feliz em conhecer vocês nessa tarde, porque, assim, com os depoimentos de vocês, com as colocações que vocês estão tendo, está vindo um reflexo em minha mente desde o início de quando a gente conversou a primeira vez de criar o SUS Feedback. Lá, quase 2 anos atrás, e a gente entendia, como Gessiano mesmo falou, Fábio, eu somos usuários do SUS, então, assim, a gente trabalha com números, a gente trabalha com dados, a gente tenta qualificar esses dados, mas só que o que importa mesmo no final sempre é a questão da saúde que os cidadãos do município vão ter. Como a Mirelle mesmo falou, a gente entende que com essa análise melhor, com esse melhor aperfeiçoamento, os cidadãos serão melhores assistenciados. Então, assim, a gente fala de dados, mas isso implica até mesmo no atendimento dessa população. E eu tenho certeza que no município de Condado, isso vocês mesmos estão nos trazendo. Então, assim, a gente fica muito feliz com o que está acontecendo. Como a Rafaela falou também, a harmonia entre os profissionais muda. Então, assim, esse feedback trouxe para a gente, assim, a gente tenta levar para as pessoas dos municípios justamente isso, que a gente está trabalhando com dados, isso implica em recursos que o município vai receber, isso implica em notas
do Ministério da Saúde, mas só que no final o que importa mesmo é essa assistência que os cidadãos vão receber. Então, assim, eu fico muito feliz em estar escutando o depoimento de vocês e a gente fica até um pouco realizado, não sei se Fábio sente isso também. Então, assim, a gente colocou isso em mente lá atrás para a gente realmente estar chegando a esse resultado. Então, assim, é muito gratificante para a gente. Fico mais aqui de trás dos computadores, pouco apareço, inclusive estou conhecendo a maioria de vocês agora, mas era justamente esse momento que eu e Fábio, assim, estava tentando buscar, não só no município de Condado, como nos outros municípios que a gente atende também. Então, escutar isso de vocês, eu gostaria de deixar bem claro, é muito gratificante, eu estou muito feliz mesmo. E é como se diz, Fábio, eu acho que a gente está indo no caminho certo e um exemplo maior é justamente o município de Condado. E isso não só implica na Biatic, mas sim no comprometimento da Mirelle como coordenadora, da Rafaela como coordenadora de saúde, com a secretária de saúde esse ano. Então, assim, a gente trabalhando com vocês, vocês empenhados da forma que são, isso é muito gratificante. Eu fico muito feliz em estar escutando esse depoimento de vocês e fazer parte também da equipe de vocês, auxiliando tanto com esses feedbacks, como também tirando dúvidas e o que for surgindo. Fico muito feliz mesmo. Obrigado, Johnny. Então, vamos avançar mais um pouquinho. E olhando para o resultado, Mirelle, a gente não vai precisar mais fazer aquelas contas que ficamos a tarde toda. A gente criou um algoritmo dentro do próprio os feedback para fazer essas contas agora. E vocês estão com os 6 indicadores na meta. Falta apenas o indicador de pólio e penta, porque a gente não sabe como é que o Ministério da Saúde vai fazer essa conta, né? Então, tá o indicador que a gente pegou aqui, o resultado está 87, mas eu acredito muito que o resultado do Ministério da Saúde vai ser maior do que 87. Então, o preliminar que a gente tem é 9,83 no Q3, mas vocês têm muitas chances de chegar no 10. E quando chegar no 10, eu vou escutar o fogo em Condado sendo explodido aí, lá no final de janeiro. Lembrando que esse resultado não deve sair antes do final de janeiro, tá bom? Bárbara, eu tô pior do que tu. Chega a dar um negócio aqui, ó. Minha gente, chega a dar um gelo. A gente fica gelado em ver tanta coisa. Olha, todo mundo rindo. Ninguém. Eu lembro que quando o Gesseno disse assim, eu disse, mulher, o feedback, vão comprar, pelo amor de Deus, faça logo esse contrato e tal. Ela disse, não, vai ser liberado por 30 dias. Gente, e eu morrendo de medo do prefeito não querer fechar o contrato com esses feedback. Eu disse, não, eu vou correr contra o tempo, eu vou tentar aproveitar o que eu puder aqui, porque eu mesmo não vou ser besta de perder isso assim de mão beijada. Jamais. É tanto que eu até disse a Fábio, eu disse, Fábio, meu comentário que tá lá na página do site, muitas pessoas pegam o arroba do meu Instagram e entram em contato, perguntando se realmente o sistema é isso tudo. Eu disse, gente, é isso tudo e mais um pouco. Porque quando a gente pensa que ele é bom, ele se mostra de uma forma ótima. Aí o pessoal disse, tem acesso pelo celular também? Eu disse, tem, com certeza. A gente acessa pelo celular, a gente acessa no computador, de onde tiver a gente tem a informação. E o pessoal fica perguntando, tirando dúvidas. Teve um até que, perguntando várias coisas, várias dúvidas. Aí eu disse, essa parte aí é com o Fábio Júnior lá. Eu também não posso adiantar tudo, porque senão eu vou estar assim também entregando de mão beijada, deixando de Fábio vender o peixe lá dele, né? Mas aí sempre que eu recebo, né? Aí eu digo, falei e tal, super recomendei, porque infelizmente não tem mais como viver. Felizmente não tem mais como viver sem o feedback. E agora com essa nota, gente, eu tô passada. Fábio, de onde você estiver, e Johnny, vocês vão escutar o pô aqui mesmo, viu? Porque vai bombar, já você não vai ter que fazer uma festa.
outra festa igual a que a gente foi ontem, para todo mundo se animar, que hoje foi que ficaram com vontade de trabalhar mesmo depois de ontem, que a festa foi, olha, maravilhosa. Gessiane, além de uma ótima secretária, parece que é boa organizadora de eventos também, né? A Rafaela está com a mãozinha levantada. Depois eu deixo a Gessiane falar. Tudo bem, Gessiane? Rafaela? Vendo essa empolgação aí, eu lembrei agora, Fábio e John que não sabem, não tem conhecimento, eu e Bárbara, nós somos as mais antigas aqui no município, né? Nós, quantos anos, Bárbara? 13, né? Vai fazer agora em fevereiro, que nós somos efetivas aqui no município. Então, nós somos do início do PEMAC, onde para a gente calcular quanto a gente tinha que produzir por mês, o atendimento que tinha, a gente pegou aquela cartilha do PEMAC, que até para imprimir era difícil, que era muita página, para a gente conseguir autorização para imprimir aquela cartilha. E a gente estudar à noite, para fazer cálculo e tudo, para entender como era que a gente ia conseguir, e essa questão de papel que a Bárbara falou, né? A gente colocava as metas, tudo pregadinho na parede, e ficava ali atendendo e trabalhando em cima daquilo. E você ter hoje, como profissional, a possibilidade de ter uma ferramenta dessa, onde basta você produzir e abrir o sistema, a avaliação ali já está feita para você, gente. Isso facilita demais, demais o trabalho. Assim, é empolgante ver Mirelle novinha, né? Aí com toda. Fica enchendo assim, a gente recarregando a nossa energia de anos de SUS e dá uma recarga de energia. Então, assim, muito bom. Meus parabéns para vocês que desenvolveram essa ferramenta que só veio a facilitar. E, graças a Deus, os profissionais hoje têm esse acesso. Eles não sabem como era antigamente, então, mas se eles passassem um pouquinho pela experiência, aí era que eles iam ficar empolgados mesmo em ver a facilidade que está hoje. E parabéns à nossa gestora, Gessiane, também, né, que proporcionou isso, porque tem que ter o gestor também com voz ativa para trazer essa ferramenta aqui para o município. Essa fala da Rafaela, ela me lembra uma experiência que a gente viveu, onde nós chegamos no município e a enfermeira da equipe relatou que largou tudo em cima da mesa e começou a chorar, porque primeiro ela tentava fazer as contas, ela não conseguia, por conta da quantidade de dados. Lá fora, na recepção, estava cheio de gente para ser atendido, tinha um conjunto de pessoas em campo também, então ela ficou sem saber por onde começar. E aí a gente traz uma reflexão sobre isso, que quando nós pensamos no profissional de saúde, ele é aquele ser humano que recebeu a incumbência, na realidade é uma missão. O profissional de saúde, ele é um missionário. Eu diria que ele é quase um padre, ele foi ordenado profissional de saúde para cuidar da saúde dessas pessoas. E você pegar um profissional de saúde e retirar ele desse contato com o cidadão para fazer essa assistência, às vezes, uma conversa com um determinado cidadão, um paciente, resolve mais do que medicamentos, e colocar esse profissional para se meter com contas estressantes, ler essas portarias e tudo, isso tira a oportunidade, talvez, de mais pessoas serem assistidas. Então, a gente conseguir entregar para esse profissional tudo pronto, assim, para ele olhar para aquele dado e tomar uma decisão, a gente consegue também contribuir nesse processo de qualificação de maneira que o profissional ele consiga desempenhar bem essa função, que os computadores trabalhem para a gente para fazer as contas e que todo mundo consiga ter um momento a mais, porque a gente sabe que diariamente também o profissional de saúde é um paciente. Então, ele se cansa, ele se estressa, ele se irrita, ele também adoece. E esse processo de avaliação, essa cobrança que tem em cima do Previne Brasil, se ele não for apoiado por tecnologias, essa pressão, esse estresse acaba se espalhando entre a gestão, entre os profissionais. Então, a gente tem visto que o efeito do ESUS Feedback é assim, hoje eu vou dormir tranquilo porque eu fiz a produção em consonância com a fala da Rafaela, amanhã esses dados já estão no feedback, se não tiver, eu vou ver o que aconteceu.
eu não vou precisar... Teve até um outro profissional que disse, Fábio, olhando para o feedback, eu não preciso estudar todas as portarias do Ministério da Saúde, porque ele já me diz o caminho que eu tenho que seguir. Eu digo, é exatamente essa ideia. A gente mastigou isso. Fica eu, o Johnny aqui, nossa equipe, nós temos uma equipe, inclusive, aproveitar para agradecer eles também. Cada vez que sai uma mudança, por menor que seja, a gente está lapidando ela, inserindo dentro da ferramenta, para a ferramenta devolver uma informação mais didática, mais palpável, mais maleável, sempre com essa proposta de facilitar a vida do gestor e do profissional de saúde. Gessiane está com a mão levantada, Gessiane. Fábio, em relação a essas questões que a Rafaela fala, né, de papéis e de listas e tudo mais, outra coisa que acabou o estresse também, que era, sempre que a gente precisava fazer uma avaliação, né, melhor, mais criteriosa, tem aquela coisa de solicitar do agente de saúde, lista de gestante, lista de hipertenso, lista de diabético, lista de mulheres em idade para fazer o citológico. Então, era sempre um estresse. E, assim, a gente sabe que tem profissionais e profissionais, né? Como em todo lugar. Tinha algumas listas que não eram fiéis, que não eram fidedignas. Então, a gente não tinha como ter a noção real, né, de tudo isso. E era sempre aquele estresse. A gente pedia, dava a data, uns entregavam na data, outros não entregavam nunca, e a gente tinha que estar ligando e cobrando. Então, depois desses feedbacks, isso acabou, né? Porque você quer hipertensos, você tem ali, você quer diabéticos, você quer as mulheres em idade fértil, você sabe quando é que aquela mulher fez o último exame citológico. Então, acabaram vários estresses desnecessários, né, que a gente passava em relação a isso, porque toda informação que a gente precisa, a gente vai lá e tem no nossos feedback, não precisa estar se estressando de estar perguntando, de estar solicitando listas. Seu microfone está desligado. Obrigado. Ia dar uma palestra aqui de microfone desligado. Avancei o slide mais um pouco e o Ministério da Saúde ele tem lançado esse selo APS de qualidade, que inclusive com a nota atual com dados já tem. Acredito que com dados, se não recebeu ainda, deve receber. Esse selo APS ele é entregue a municípios com nota maior ou igual a 7. Então, o município, por ter hoje nota 9.2, 9.28 e aumentando agora, chegando no 10. Mirelle, agora chegou no 10, vai ter que suar a camisa para manter, porque não tem como baixar. Então, o município está com o selo APS de qualidade já. E agora nós vamos para as ações estratégicas, que era uma outra pergunta que se fazia sobre o Informatiza. O município tem 3 equipes, e aí a pergunta é, será que o município está atendendo os requisitos do Informatiza? E nós lançamos essa ferramenta aqui. Nós podemos ver que nos últimos 3 meses, outubro, novembro e dezembro, todas as equipes atingiram o parâmetro mínimo do Informatiza, inclusive passaram da conta. Então, ficou mais fácil também fazer esse monitoramento do Informatiza. E a gente consegue ver que durante o ano inteiro o município recebeu cheio as 3 equipes do Informatiza. Então, foi uma forma também de facilitar, porque esse monitoramento por dentro do CISAB, ele acontece de maneira tardia. Então, olhando para vocês terem uma experiência registrada aqui, já teve um município que chegou a perder o Informatiza por causa de 3 atendimentos de uma enfermeira, porque ela estava fechando os 3 meses seguintes junto com o médico. Então, a gente também trouxe essa oportunidade. E aqui a gente faz assim, tem essa pergunta, é uma pergunta não, é uma afirmação, que para se dar bem no programa Previne Brasil, ou seja, receber os recursos, é importante pôr em prática o processo de MIA na APS, o processo de monitoramento e avaliação. E a sugestão é fazer isso uma vez por mês. Então, eu fiquei muito feliz em falas como a reunião da equipe foi resgatada, está tendo integração com a equipe, porque todos esses princípios, eles fazem parte da construção do ESUS Feedback. Ele funciona como uma ferramenta que, ao mesmo tempo, ele comunica do agente comunitário de saúde ao secretário a mesma informação e ela transita
no computador, no celular. A Mirelle vai sair o aplicativo para o iPhone, Mirelle é amante de iPhone, vai ter no celular dela, eu não sei se vai ser melhor, porque vai ficar ali na mão, sempre disponível. E a ideia é essa, fazer exatamente o que vocês fazem. Monitoramento e avaliação de forma integrada, descentralizada, incluído no processo de trabalho. Isso faz uma diferença enorme. E como vocês já colocaram todo esse processo em funcionamento desde abril, então agora eu acredito que fica mais tranquilo, porque vai ser só manter esse processo, manter a assistência e continuar, e a gente espera receber muito mais feedback de vocês sobre isso, e a gente se coloca aqui, eu, o Johnny, a gente tem uma equipe aqui também à disposição. Eu acredito que vocês já tiveram contato com o Renato, com o Almir, a gente tem Maria Zilda também, tem a Carliene, a gente tem a Gabriele, tem o Lamarck, e eu acho que eu vou esquecer alguém aqui, alguém vai puxar minha orelha por causa disso, mas essa equipe a gente trabalha eles diariamente, toda semana a gente se reúne. Como é, Johnny? Tem o Johnny, que eu esqueci de citar o Johnny. O Bernardinho também, para poder não ficar com raiva, o Bernardinho. Isso, para não criar ciúme. E tem uma fala que eu sempre faço com ele, às vezes eles participam de uma reunião com os profissionais e eles chegam e dizem, Fábio, e esse indicador? E eles começam a tentar entrar muito tecnicamente no indicador, eu digo, não faça isso, leve a discussão para a assistência. Porque se você for discutir tecnicamente o indicador de vacina, você talvez esteja perdendo a oportunidade de vacinar a criança. Então, em vez de discutir muito profundamente esse indicador de vacina, apenas vacina as crianças na idade certa e, naturalmente, consegue-se, como consequência, chegar no resultado do indicador. O pré-natal, se a mulher começar pré-natal antes da 20ª semana e realizar as consultas mês a mês, sem faltar, a consequência é chegar no resultado. Isso acontece também com todos os outros indicadores. Se a assistência ela for feita em tempo, de acordo com a disponibilidade da equipe, então chegar no número é uma consequência. Então, a gente fica muito feliz e muito satisfeito em perceber esse alinhamento que vocês têm com essa preocupação com a assistência. Isso está inteiramente dentro do Previne Brasil, o foco do Previne Brasil é esse, e a gente só tem a agradecer demais por esse feedback que vocês trouxeram aqui. E, para finalizar, eu abro a palavra para quem desejar fazer aqui uma fala final. Inclusive, era uma reunião para ser meia hora e se estendeu. A gente também não tem um script, a gente quer que seja espontâneo, porque eu já vi, tem uma hashtag que eu acho interessante, que é assim, quem vê close não vê corre, né? Eu acho que vocês conhecem essa hashtag, isso é verdade. Então, a gente deixou aqui de forma bem espontânea, vocês à vontade para compartilhar com a gente essa experiência, que a gente espera que ajude também outros profissionais, porque experiências exitosas, elas conseguem ser aproveitadas. Então, o município de Condado, tenho certeza absoluta que nessas reuniões que a Mirelle vai participar, que a Giciane já participa, vocês também vão ser indagados como vocês chegaram a esse ponto, o que fazer, e aí vocês têm um caminho que já percorreram e vão conseguir ajudar também outros municípios. É como se isso fosse uma corrente, a gente vai, aos poucos, levando o Previne Brasil para mais pessoas ao redor dessa Paraíba. E vamos colocar a Paraíba lá em cima, porque até o ministro da Saúde é paraibano, né? Pronto. Alguém mais deseja fazer alguma fala de encerramento? Então, o que falar, né, sobre esses resultados? É exatamente isso, uma equipe integrada, né, cada um fazendo bem o seu papel, graças a Deus, como eu lhe falei no início, graças à equipe, né, então, cada um do seu jeito, Bárbara com a experiência, né, e também com a vontade de fazer, com a vontade de aprender a mexer nos sistemas, né, que para ela tudo é uma coisa nova, mas como Mirelle sempre me dizia, Gessiane, a parte da enfermagem, mesmo pelo fato de Mirelle ser biomédica, então a parte da enfermagem, muitas vezes ela ficava com algumas dúvidas. Eu sou enfermeira, então às vezes a gente trocava figurinhas em relação a isso. Com a chegada de Bárbara, por ser enfermeira da ponta há muito tempo, né, inclusive estagiei com ela na época que eu fazia faculdade,
Então, essa experiência veio a somar em relação às questões dos indicadores, que a gente sabe que todos têm a participação do enfermeiro, né? Sem a participação efetiva do enfermeiro nesses indicadores, não tem como ir para frente. Rafaela também trabalhou muito tempo na ponta, conhece a população de Condado, como ela costuma dizer hoje, conhece os filhos dos pacientes dela, né? Aqueles pacientes que ela atendeu quando era criança, agora já estão grandes, enfim. E Mirelle, com toda essa garra, com toda essa força, com toda essa curiosidade de sempre aprender e também com a paciência de ensinar, né? Ela tem essa facilidade muito grande em aprender, em pegar tudo, tem a paciência de repassar tudo. Então, assim, é justamente uma integração da equipe técnica juntamente com os profissionais que estão lá na ponta, né? De chegar e de realmente de cobrar, de puxar, de ensinar. Então, e com a ferramenta certa, porque a gente, mesmo tendo toda essa força de vontade, toda essa vontade das coisas funcionarem, a gente era meio que perdido, a gente não tinha um norte, né? Então, todas essas portarias com muitas informações, com algumas coisas meio vagas, que tem hora que a gente até acha que o Ministério não quer que a gente realmente atinja da forma que deve ser, porque tem hora que você tem coisas, muitas coisas implícitas, né? Que você tem que quebrar a cabeça para poder descobrir o que fazer para poder atingir o que eles nos solicitam. Então, assim, o SS Feedback foi o que realmente estava precisando para que a gente desse essa guinada no trabalho e que a gente tivesse esse feedback diário de se a gente está fazendo o trabalho correto, se não está, onde a gente precisa melhorar, e tem essa assistência de vocês também, né, sempre tirando as dúvidas da gente, que vocês estão sempre muito disponíveis, e todas as demandas que Mirelle repassa, né, das dúvidas dos profissionais, tem muita eficiência e rapidez na resolutividade. Muito obrigado, Gessiane. Mirelle, Rafaela ou Bárbara, gostariam de fazer mais alguma fala? Só agradecer mesmo, né, a oportunidade de trabalhar com essa ferramenta incrível que vocês, não sei nem a palavra, criaram e, assim, que realmente, né, veio a somar. Vamos sim lutar bastante para manter o nosso 10, porque ele foi muito sofrido e tenho certeza que será muito merecido. Né? Agradecer também a nossa equipe técnica, porque é a soma, como já bem falou, é a soma dos saberes de todas nós, da garra, da força, da vontade de resolver, da vontade de fazer acontecer. Eu acho que isso vai, de certa forma, contagiando. A gente sempre muito tenta acolher bastante, a gente sempre tenta levar a informação de uma forma clara, de uma forma leve, para que a gente também possa ter aí essa harmonia, né, com os profissionais, para que o serviço ande e a gente consiga prestar essa assistência de qualidade. E para isso o feedback foi incrível, né? Para a gente conhecer os erros, conhecer quem a gente precisa atender. Na verdade a gente já conhece, mas que a gente tá lá no vermelhinho, vamos botar no verdinho, vamos atender fulaninho, vamos fazer um pré-natal de qualidade, vamos dar assistência. Então, tudo isso é muito, muito, muito importante. E assim, esse ano foi um ano de muita aprendizagem, né, para todos nós com relação a essa questão dos sistemas. Então, só tenho a agradecer mesmo. Foi espetacular. E espero que no próximo ano, com certeza, iremos continuar, né, juntos e mais fortes. E aí o feedback cada vez mais está proporcionando mais informações bacanas, né? Já incluiu a questão da vacinação maiores de 2 anos, já incluiu aquele outro layout lá que mostra
aquela questão da busca ativa de todos os pacientes e tal. Então, acho que só vai cada vez mais ver na hora de criar até um robozinho aí de feedback e mandar para os municípios. Obrigado, Mirelle. A Rafaela gostaria de comentar? Só parabenizar mais uma vez a todos os envolvidos, né? A vocês por criarem essa ferramenta, a Gessiane por trazê-la até nós, a Mirelle por aprender primeiro, que ela estava sozinha, abandonada, no meio de uma pandemia, e ainda teve cabeça para aprender, e depois repassar para a gente quando chegou, e a Bárbara que voltou agora para a gente, né? Para completar a equipe. Então, só agradecer a todos e parabenizar. A Bárbara gostaria de fazer uma última fala? Ai, meu Deus, estou emocionada. Oh, minha gente, obrigada mais uma vez pela acolhida, né, pela receptividade, e no momento é agradecer a elas por isso e a vocês pela ferramenta. Mais uma vez, assim, eu me senti aprendendo a ler quase, porque eu fui mexendo e hoje eu me sinto assim, bem à vontade no feedback realmente. E Mirelle, quem me ajudou muito mesmo, né? E mais uma vez, obrigada, Gessiana, Rafaela, a vocês, principalmente, a você, a Johnny e a equipe. Já tive algumas vezes com Renato e Rogério, né? Almi, eu acho. Uma vez, e assim, muito bom, muito bem, muito receptivos, tiram todas as dúvidas, muito atenciosos, e obrigada mais uma vez. Johnny? Eu gostaria só de parabenizar vocês, agradecer as palavras, mas o resultado realmente, vocês foram extraordinários, vocês merecem demais. E parabéns, né? Vocês estão de parabéns e realmente, vocês são nota 10. Então, assim, para aproveitar o momento também, desejar um Feliz Natal para vocês e que 2022 seja de grandes conquistas para todos nós. E com certeza eu acho que vocês são a equipe que demonstra demais a dedicação que vocês têm com o que vocês acessam, a atividade que vocês fazem e com a ligação que vocês têm entre si. Então, meus parabéns, vocês são merecedores demais desse resultado e que vamos em frente, com certeza, o Condado vai conseguir não só manter, como cada vez mais aprimorar e os próximos indicadores que vierem, vocês sempre vão manter esse nível, porque vocês já demonstram ser essa equipe que tem essa ligação, que tem essa qualidade e que vão continuar mantendo, que é o que vocês desejam. Então, assim, parabéns para vocês. A gente agradece demais por manter essa parceria com vocês e esse resultado vocês podem comemorar. Vocês, totalmente de vocês. A gente só fez um auxílio, a gente só deu um pouco de suporte, mas realmente quem trabalhou pesado para isso foi vocês e vocês conseguiram. Vocês são merecedores disso. Então, parabéns para todos vocês, a Marcelo também, o prefeito ainda está mais parabéns para ele, já fez essa parceria com vocês, então esse apoio, acho que dá esse apoio, tanto o Marcelo como a Gessinha, para essa gestão obter esses resultados que vocês estão obtendo. Então, parabéns mesmo, coração. Mirelle? A única coisa que vai ficar faltando é a presença ilustre física de Fábio Júnior aqui em Condado. A única coisa que está faltando mesmo. Pronto, a gente vai a Condado, eu vou levar o Johnny também. Vai ficar gravado. Eu vou me comprometer, que Fábio é ruim de viajar, mas eu vou me comprometer de levar ele nem que seja a pulso, mas eu vou levar ele a Condado. Pronto, a gente vai. Assim que sair a nota, nós vamos para Condado. A gente deve essa presença. O virtual, ele é bom, ele ajuda muito, mas nada tira o olho no olho, esse contato físico e etc. E assim, dentro desse processo todo de feedback, etc., Condado foi aquele que veio e disse, olha,
a Gessiane foi a primeira que entrou em contato, e eu não conhecia ela, mas tive contato por outras pessoas. Eu acho que a Cris, não foi isso, Gessiane? Que nos colocou em contato, e foi aquele primeiro contato que a gente já conversa, parece que a gente já vem com uma ligação de antes. Então, foi algo muito rápido, que avançou muito rapidamente, e ela foi dizendo, quero mais, eu quero isso, quero, e a gente foi colocando, e esse processo avançou. Então, a gente consegue dizer assim, nós somos apenas um pequeno apoio tecnológico, mas isso que vocês conseguiram construir, que nós estamos nessa reunião, se eu conseguisse olhar lá na ponta, eu estou vendo gestantes mais satisfeitas, hipertensos, diabéticos, essas pessoas, por terem esse acolhimento maior, elas vão lembrar dessa gestão atual. Elas vão lembrar da Gessiane, vão lembrar da Mirelle, da Bárbara, da Rafaela, vão lembrar dos profissionais e elas vão lembrar com mais carinho. Eu tenho uma previsão sobre o Previne Brasil, que a experiência como essa de Condado vai fazer com que a população mude o olhar e mude, inclusive, a opinião sobre a atenção primária à saúde, sobre esse serviço, que, na minha opinião, é um dos mais importantes, tá bom? Então, a gente agradece demais toda a experiência que vocês compartilharam aqui, e eu vou finalizar a gravação. Só um minuto.